Ok, então é o nosso curso de Introdução à Ótica para a Computação, é um curso do semestre especial, agora durante a pandemia, né, quando nós não temos ensino na modalidade presencial. Então a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu esse semestre especial, que tem disciplinas facultativas para os nossos estudantes e também abertas para a comunidade em geral, estudantes de outras universidades da comunidade. A minha ideia, ao sugerir essa disciplina, foi fazer um curso de ótica introdutório, principalmente voltado para os estudantes na área de computação, engenharia da computação, ciência da computação, que tem alguma conexão com esses assuntos, com o assunto da ótica, mas que nós temos poucas disciplinas atualmente relacionadas à ótica no nosso curso de graduação, tanto na engenharia da computação, quanto na ciência da computação. Antigamente, na época que eu era estudante, no milênio passado, existia o curso de Física 4 para o pessoal da computação, mas ele foi removido do currículo para agilizar, para deixar o currículo mais enxuto e mais abordar primeiro as disciplinas mais importantes, que são mais relacionadas à área de engenharia elétrica, né? Então, com isso, a física foi sendo enxugada e os conceitos de física os estudantes acabam aprendendo em outras disciplinas. Então, nós percebemos, eu pessoalmente percebi que existe uma certa falta aí desses conhecimentos de ótica, e eu acho que ótica é importante para aplicações tanto em ciência da computação, quanto em engenharia da computação, para hardware, para software e para teoria. Então, vamos começar agora com o assunto aqui da nossa primeira aula. Primeiro, dar uma pequena motivação. Por que introduzir esse curso de ótica? Por que a gente gosta de estudar ótica? Bom, a primeira razão é o dinheiro. Uma das razões, sem ordem muito específica, é que existe um mercado para dispositivos óticos muito grande. Eu procurei informações oficiais ali, eu vi que a indústria de dispositivos usando semicondutores gera anualmente cerca de 46 bilhões de dólares, agora em 2020. A expectativa é que ela chegue a 50 e poucos bilhões de dólares até 2025. E isso é só para uma pequena parcela dos dispositivos óticos, que são os fotodiodos, pequenos lasers e coisas assim, dispositivos usando semicondutor. Fora isso, tem vários outros dispositivos óticos também, como os sistemas completos, que não é só o dispositivo, mas o sistema inteiro, com circuito ao redor, um laser completo, um laser de mesa, fora a parte de lentes, câmeras, etc. Então, é um mercado gigantesco. Comparava aí ao mercado de produtos eletrônicos. Hoje em dia, a gente faz processamento de informação ainda com eletrônica, mas talvez no futuro, não muito distante, em menos de 50 anos, a gente talvez comece a usar a luz cada vez mais. E essa não é a única aplicação, né? A única motivação. Esse mercado existe porque a luz é muito útil em várias situações. Por exemplo, ela pode ser usada para transportar informação em alta velocidade, através de fibras óticas. A internet de alta velocidade, hoje em dia, ela é baseada em fibras óticas. A fibra tem uma capacidade de canal de transporte de informação muito grande, muito maior do que o que se conseguia antigamente, simplesmente com cabos de cobre, e muito maior do que o que se faz através de rádio. E não é a única aplicação também. Você pode usar a luz para fazer sensoriamento remoto. Você pode capturar imagens e produzir imagens, inclusive com várias tecnologias diferentes que estão sendo ainda desenvolvidas. A gente procura sempre descobrir novas formas de aperfeiçoar as tecnologias existentes, usando ótica. Por exemplo, há alguns anos atrás, existia no mercado algumas televisões tridimensionais, que não pegou muito a ideia, elas não se difundiram tanto quanto o mercado esperava, mas ainda hoje você pode comprar por aí TVs em 3D, e talvez no futuro essa tecnologia volte a aparecer de outra maneira, certo? Então é isso, existe todo esse mercado aí de transporte de informação, sensoriamento, captura e geração de imagens, e se a gente entender como é que a luz funciona, você também tem outras oportunidades, tem outras aplicações que a gente vai conversar um pouco ao longo do nosso curso.
Além disso, além desses dois motivos aí bem aplicados, tem também o motivo de ciência básica, certo? A gente gostaria de entender o que é a luz, como ela é gerada, como é que ela interage com a matéria, que espécies de fenômenos acontecem quando a luz está interagindo com a matéria. E entendendo essas coisas, a gente faz progresso em ciência básica, que de uma maneira ou de outra acaba vazando, pervasando aí nas diversas áreas do conhecimento e acaba levando ao avanço não só da ciência, como também da tecnologia. Se você tentar fazer tecnologia aplicada demais, pode ser que você perca a motivação científica, quando, na verdade, a ciência move a tecnologia, tanto quanto a tecnologia move a ciência. Então, é interessante estudar ótica, certo? Eu tenho interesse pessoal, acho gostoso, acho um tema interessante. Ok. Então, como eu mencionei, né? Ótica para computação, especificamente. Para o pessoal da engenharia da computação, é interessante fazer aquisição e reprodução de vídeos e imagens. Para o pessoal de ciência da computação também. Às vezes você tem aplicações em processamento digital de imagens, que pode exigir um softwarezinho ou um circuito processador, um processador digital de sinais, que vai tratar com imagens para aplicações como TV digital, por exemplo, em que você gostaria que a informação fosse processada rapidamente, para permitir aplicações como comunicação de vídeo de alta resolução em alta velocidade, comunicação remota em grande velocidade, etc. Outra coisa que pode ser feita é síntese de imagens na área de computação gráfica. Nós temos no nosso curso algumas disciplinas de computação gráfica, com o professor Christian Pagô, lá do Departamento de Informática. E uma das coisas que ele estuda no curso são os softwares modernos que fazem renderização de computação gráfica. Ou seja, você tem uma descrição de uma cena, dizendo quais são os objetos que tem ali naquele ambiente, por exemplo, uma mesa, uma bola, uma parede, e você tem fontes de luz que vão emitir a luz aí no ambiente. Essa luz vai interagir com os objetos no meio ambiente, vai refletir e chegar na câmera. Esse é o processo físico pelo qual a câmera consegue formar uma imagem do meio ambiente. Mas quando você vai fazer uma simulação desse ambiente físico, essa é também uma descrição de como a gente pode criar imagens artificialmente, sintetizar uma imagem que tem aplicações, por exemplo, em joguinhos de computador, certo? Você pode fazer coisas desse tipo. Hoje em dia, a indústria de jogos de computador é muito grande, muito importante, ela ultrapassou a produção fonográfica, e os jogos têm ficado cada vez mais modernos, produzindo imagens cada vez mais realistas e belas, que atraem o público consumidor. Isso demanda uma grande capacidade de processamento, e se você desenvolver técnicas cada vez mais avançadas para fazer essa qualidade da imagem ser melhor, isso é interessante, isso tem um retorno do ponto de vista dessas aplicações também. Além disso, como eu falei, tem dispositivos de sensoriamento utilizando lasers, LEDs, fotodiodos, fototransistores, que são coisas que emitem e recebem luz. Você pode utilizar isso, por exemplo, para medir eventos. Por exemplo, você pode ter o que a gente chama de um fotoacoplador. É um diodo emissor de luz que está iluminando um fotodiodo ou um fototransistor que recebe aquela luz que está sendo emitida. E no meio do caminho entre esses dois, pode acontecer algum evento, como, por exemplo, uma pessoa atravessar no meio. E aí você conta, pelo número de sombras que aparecerem no fotodiodo, você pode contar quantas pessoas ou quantos carros estão passando naquela região, e isso informa a sua máquina, um computador ou um semáforo, qual é o tráfego ali naquela região. Quantas pessoas passaram, em que intervalos de tempo. E tem várias aplicações, né? A gente pode fazer também sistemas de controle para captação de energia solar, em que você tem um painel solar móvel que gira acompanhando o ângulo de incidência do Sol, para ter um aproveitamento máximo da radiação. Comunicações óticas em redes formadas por fibras óticas, tem lasers que emitem a luz que vai por dentro da fibra, transportando a informação da internet da gente. E os sensores também que vão detectar esses lasers, repetidores
que detectam o sinal e depois reproduzem para fazer amplificação e dessa maneira permitir a transmissão em longas distâncias, etc, etc, etc. Certo? Tem várias aplicações hoje nessa área de computação que são interessantes para quem trabalha com computação. Outra coisa um pouco mais abstrata, de pesquisa ponta de computação, é o processamento digital de informação usando variáveis ópticas, usando luz. Quando eu era estudante também, no milênio passado, de novo, mas há menos tempo, o pessoal falava muito que existe um gargalo na velocidade de processamento causada por fenômenos eletrônicos, certo? Os elétrons têm uma velocidade máxima com que eles conseguem se mover no material. Então, à medida que a tecnologia faz com que os transistores lá do nosso computador eletrônico sejam cada vez menores, você caminha na direção de não conseguir mais miniaturizar e acelerar essa tecnologia. Existe uma demanda por computadores cada vez mais potentes, cada vez mais rápidos, mas pode haver um limite físico aí dessa capacidade de fazer esses computadores, de avançar essa tecnologia usando dispositivos eletrônicos. E uma possível saída desse problema seria a introdução de processadores ópticos que usam luz, usam fótons, no lugar de utilizar o processamento de informação. Então, existem departamentos de pesquisa hoje em dia que ainda estudam como é que você pode fazer transistores ópticos, transistores que usam luz para controlar a luz, e como é que pode fazer esses dispositivos serem competitivos com a tecnologia atual para o design de processadores. Fora isso, fora a aplicação de informação tradicional com luz, computadores eletrônicos, também existe um outro ramo teórico aí de ponta de pesquisa, que é a computação quântica. E computação quântica significa que, ao invés de ter bits clássicos que armazenam a informação no 0 e 1, você tem bits quânticos que podem estar numa superposição de estados, onde ele tem qualquer combinação possível, qualquer mistura possível de 0 e 1, e esses computadores eles têm uma capacidade de paralelismo gigantesca. Eles são capazes de fazer várias operações com um único canal, com um único bit de informação, de representação, certo? Isso é uma proposta, por exemplo, os primeiros computadores quânticos já estão funcionando e a cada dia se aumenta o número de bits que eles conseguem usar para trabalhar. Por enquanto, esse número ainda é pequeno demais para aplicações reais, mas talvez um dia ele se torne relevante e essa tecnologia apareça para uso doméstico, uso público. No momento, não. No momento, o maior número que eles conseguem fatorar é da ordem de 21. E esse problema de fatoração, não sei se vocês sabem, ele é útil para criptografia, certo? Quando você manda o seu número de cartão de crédito ou acessa uma página criptografada na internet, existe um algoritmozinho de proteção das informações que estão transitando, onde a segurança desse algoritmo de criptografia é baseado na fatoração de números inteiros grandes. Você pega um número inteiro primo muito grande, multiplica por outro primo grande, e isso gera um número inteiro. E quem conseguir fatorar aquele número inteiro consegue decodificar a informação, consegue ver o que foi escrito. Os computadores quânticos conseguem fazer essa operação de fatoração de números grandes numa velocidade muito maior do que os computadores clássicos. E isso é importante. No futuro próximo, a gente pode precisar de técnicas de informação quântica para fazer uma criptografia que seja mais segura e também para quebrar a criptografia tradicional que existe hoje em dia. Então, eu espero que isso aí tenha dado uma motivação para vocês pensarem interessante, tá bom? Como é que está o meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Ok. Tá bom. Então, eu pensei para esse curso o seguinte, eu queria fazer um
curso que fosse mais qualitativo, tentar evitar um pouco a matemática e falar mais sobre os fenômenos, a fenomenologia do que acontece na ótica, nos problemas, certo? Então, eu vou tentar nessa palestra apresentar um pouquinho mais de uma discussão, e a parte da matemática a gente vai deixar para os livros e para exercícios que a gente pode fazer fora da nossa conversa, mas sempre vocês podem tirar dúvida, parar para conversar, para a gente ter um feedback aí do que é que vocês estão achando. Então, conteúdo. Eu gostaria de falar ao longo do curso sobre o seguinte: tratar um pouco da natureza do espectro eletromagnético, tentar explicar o que é a luz, falar um pouco sobre ondas, principalmente em uma dimensão, que é mais fácil, e como elas se propagam, e depois descrever um pouco da fenomenologia, vários fenômenos que acontecem com a luz e com a luz interagindo com a matéria. Por exemplo, os fenômenos que são importantes, que a gente pode enunciar assim, são emissão, refração, reflexão. Todos esses fenômenos aí são aqueles que acontecem quando você tem luz propagando e ela interage com algum material e isso muda a forma de propagação. Por exemplo, na refração é quando a luz passa de um meio dielétrico para outro meio dielétrico e ela muda a velocidade de propagação. E essa mudança de velocidade pode acarretar também uma mudança na direção da propagação. Tem fenômenos como a reflexão, por exemplo, que também é a interação da luz com um espelho ou com um material dielétrico. Pode acontecer. A absorção de luz, quando a luz é transformada em outra forma de energia. Pode ser calor, por exemplo, ou então ela fica armazenada no átomo ali do material. E fenômenos que são da luz interagindo com ela mesma, como, por exemplo, difração, interferência. Certo? Aí nós vamos conversar um pouco sobre esses fenômenos aqui. Depois que nós, durante a nossa discussão desses fenômenos, nós vamos introduzir alguns aparatos que interagem com a luz. Alguns deles são dispositivos ópticos ou optoeletrônicos, que são coisas que misturam em teoria de circuito elétrico com luz, e outros são simplesmente coisas que interagem mais diretamente com a luz. Então, aparatos ópticos, a gente pode falar de espelhos e lentes, e dispositivos optoeletrônicos podem ser, por exemplo, lasers de luz, que a gente chama de LED, e as câmeras digitais, que são baseadas em uma matrizinha chamada CCD, dispositivo acoplado por carga. E alguns outros fenômenos que têm a ver com a luz também, como o fenômeno de propagação, de polarização da luz. A luz é uma onda transversal e ela tem estados possíveis de polarização. O campo elétrico pode oscilar em duas direções ortogonais. E também vamos conversar um pouquinho sobre fibras ópticas, como é que funciona a fibra óptica, de maneira introdutória. Ok. Então, para começar um pouco na aula de hoje, fazer uma breve revisão histórica aqui, mencionar que é bom a gente saber o que foi feito antes, né? Só mencionar alguns fatos aqui, relembrar um pouquinho da história. Bom, a luz é um fenômeno bastante comum, fundamental na nossa vida. Ela tem sido observada e documentada há muito, muito tempo. Na antiguidade, na Grécia Antiga, o pessoal já tinha algumas noções de ótica geométrica e ótica física, discutia sobre o que é a natureza da luz, etc. E tinha hipóteses, algumas pessoas afirmavam que a luz era transportada por partículas, outras pessoas já viam fenômenos ondulatórios, mas isso é meio pré-científico, então as coisas continuaram aí nesse campo meio filosófico durante algum tempo. E ao final da Idade Média, durante a época do renascentismo, quando o Galileu inventou a ciência, né, inventou o método científico moderno, as coisas começaram a progredir mais rapidamente. No século XVII, por volta de 1600, final de 1600 e alguma coisa, um famoso físico holandês chamado Christian Huygens começou a estudar luz, e ele conseguiu demonstrar que a luz parecia ser formada por ondas transversais, existência de polarização.
ele observou um fenômeno interessante que é a refração dupla. Tem um certo cristal, eu acho que calcita é um exemplo de um material como esse, que é transparente, mas ele tem dois índices de refração diferentes. Então, quando você vê uma imagem refratada através de um cristal semi-transparente de calcita, você vê as imagens distorcidas, duas imagens superpostas, com inclinações diferentes. E a explicação disso, que o Huygens deu, é que a luz é composta por duas formas diferentes, tem como se fossem duas luzes diferentes, e cada uma delas vê um índice de refração diferente no material, isso causa dois desvios diferentes. O Huygens fez outros trabalhos também relacionados à ótica, mas ele publicou relativamente pouco enquanto estava em vida. Quem publicou muito foi o Newton. No final no começo do século XVIII, aqui em 1704, 1717, o Newton fez um trabalho muito importante nessa área chamado óptica, onde esse trabalho é muito elogiado. Ele deu um grande impulso aí na pesquisa da luz, e o Newton descreveu vários fenômenos que ele conseguia observar, fez vários experimentos. Ele observou, por exemplo, os discos de Newton, que mostra que ele conseguiu explicar como sendo a interferência de ondas de luz quando a luz se propaga numa superfície curva, quando ela atravessa uma superfície curva e causa uma interferência. Ele também observou outros fenômenos que só conseguiam ser explicados facilmente usando teoria corpuscular. Então, isso na época gerou uma certa polêmica, uma certa dúvida. O pessoal não entendia porque, às vezes, a luz parece se comportar como se fosse uma partícula, às vezes ela parece se comportar como se fosse uma onda, e é a mesma luz na mesma situação. Esse problema aí ficou em aberto durante algum tempo, e a explicação moderna eu vou conversar daqui a pouco, tá bom? Bom, mas então, existiu uma certa polêmica até que cerca de 100 anos, cento e poucos anos depois desse trabalho aí do Newton, são grandes cientistas debatendo e discutindo se a luz era onda ou partícula. Thomas Young e Augustin Fresnel, no final do século XVIII, fizeram algumas descobertas, alguns experimentos que jogaram muito em favor da teoria ondulatória. Eles mostraram que a luz é uma onda porque ela consegue interferir com outras fontes de luz, ela forma padrões de difração. Só que vários desses padrões, você forçando um pouco a barra, pode argumentar que poderiam acontecer também com partículas, certo? As partículas, de alguma maneira, espalhando ali nas bordas de um material ou numa lente, poderiam partículas interferir em si e gerar máximos e mínimos de intensidade da luz, mesmo sendo partículas. Seria meio coincidência que a luz fosse uma onda. Só que tem um experimento que o Fresnel fez, ou propôs, e a outra pessoa fez, que é o seguinte: a sombra de um círculo, se a luz for realmente uma onda, a sombra de um círculo teria um pontinho claro, bem no centro. Ele previu esse fenômeno matematicamente, usando a teoria de propagação da luz como uma onda, mas é muito difícil você explicar como se formaria um pontinho claro na sombra de um disco usando uma teoria de partículas. Não dá, não tem como argumentar de que formaria esse pico no centro. E aí o fenômeno, a experiência foi realizada, o pessoal tirou a foto aí da sombra de um círculo bem pequeno, com um filme de alta resolução, e conseguiu ver que nessa foto aparecia o pontozinho claro no centro, comprovando de uma vez que a luz é uma onda, certo? Explicação melhor do que essa na teoria foi desenvolvida por James Clerk Maxwell, que em 1865, mais ou menos, publicou a obra dele mostrando a unificação dos fenômenos elétricos e dos fenômenos magnéticos. E aí uma coisa interessante que o Maxwell observou é que das equações que relacionam a eletricidade com o magnetismo, aparece naturalmente uma equação de onda. Essa equação de onda é uma oscilação do campo elétrico. O campo elétrico, ao variar no tempo, ele induz a formação de um campo magnético, e o campo magnético, por sua vez, induz a variação de um campo elétrico,
e essa coisa vai se propagando aí, um campo produzindo o outro produzindo um, e isso acaba gerando uma onda que viaja pelo espaço. E quando o Maxwell calculou a velocidade de propagação dessa perturbação, dessa onda eletromagnética, ele descobriu que, não por coincidência, essa velocidade de propagação era bastante compatível com a velocidade de propagação da luz, que já era conhecida, já era medida nessa época, com várias técnicas diferentes. Então, ele propôs que a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. E isso explica boa parte dos comportamentos aí das coisas que não eram bem conhecidas a respeito. A gente finalmente descobriu o que é a luz. Ela é uma oscilação do campo eletromagnético no meados aí do século XIX. Mas não resolveu todos os problemas, né? A ciência está sempre progredindo. No começo do século XX, nós descobrimos a mecânica quântica, que responde a uma outra pergunta, se a luz é onda ou partícula. Agora com a resposta um pouco mais definitiva, que é o seguinte: a luz é uma onda, sim, mas ela é uma partícula também, porque todas as coisas são ao mesmo tempo onda e partícula. Não existe essa história de partícula pontual. Partícula pontual é um modelo matemático, uma abstração que a gente faz. Mas todas as coisas, todos os objetos materiais, todas as partículas elementares e até os objetos grandes, macroscópicos, que são formados por várias partículas menores, como átomos, moléculas ou objetos inteiros, tudo isso são ondas do ponto de vista da mecânica quântica. E esses estudos da mecânica quântica revolucionaram aí boa parte do nosso conhecimento sobre a natureza, inclusive tem um impacto filosófico muito grande, e levaram à construção de dispositivos eletrônicos, optoeletrônicos e óticos modernos que a gente utiliza hoje em dia. É preciso entender de mecânica quântica para você conseguir fazer os lasers e os dispositivos semicondutores. A gente entende como é que funcionam os dispositivos de semicondutores, os diodos, os transistores, com base no nosso conhecimento de mecânica quântica, que tem muito a ver com a luz. Um dos primeiros experimentos que serviu de base aí para explicar a mecânica quântica foi a explicação do efeito fotoelétrico, que foi dada por Einstein, que é o seguinte fenômeno. Eu devia ter uma transparência sobre isso aqui, mas não achei nenhuma figura bonita. O efeito fotoelétrico é o seguinte: você emite luz sobre uma certa superfície e, imediatamente, quando você emite a luz, aquela superfície, se a luz tiver uma certa frequência, uma certa quantidade de energia grande o suficiente, ela extrai elétrons, ela arranca elétrons da superfície, imediatamente. E isso é difícil de explicar com a teoria da ondulatória, porque se a luz for uma onda, simplesmente, você pode sempre diminuir a quantidade a energia contida naquela onda, mesmo que a frequência da luz seja alta. Você pode diminuir a amplitude da onda, deixar a luz bem fraquinha, de maneira que, se ela for fraca demais, ela vai demorar um tempo muito longo para poder fornecer energia suficiente para arrancar os elétrons do material. E aí o Einstein deu a explicação seguinte: a luz é uma onda quando ela está viajando, mas na hora que ela interage com a superfície do metal ali, durante o efeito fotoelétrico, ela se comporta como se fosse uma partícula. É uma onda, mas na hora que ela interage com o metal, toda aquela energia é transportada num pacote com uma certa quantidade de energia que depende só da frequência da luz. E aí o elétron é emitido pelo material imediatamente, sem que você tenha que esperar um tempo de acumulação de energia. A energia viaja em pacotes, e ele chamou esses pacotes aí de fótons, é o que a gente chama hoje em dia de fótons. Bom, então, isso foi no começo do século XX. Na verdade, isso foi o que deu o prêmio Nobel a Einstein, foi principalmente a descoberta do efeito fotoelétrico, que ajudou muito na mecânica quântica. A mecânica quântica se desenvolveu até 1925, mais ou menos, o grosso da teoria apareceu por aí, mas desde essa época até o final do século XX, ela tem sido muito utilizada em todas essas aplicações de lasers, semicondutores e várias outras coisas. Ressonância magnética nuclear, etc. E agora nós estamos aqui no século XXI, a ciência está muito avançada, algumas pessoas já têm fibra ótica em casa, né, para a internet de banda larga, de alta velocidade.
as empresas certamente têm a sua operadora de celular tem um fiozinho de fibra ótica, você pode alugar, se você tiver bastante dinheiro, que tem uma internet rápida, pode botar uma fibra ótica em casa, e tem outras coisas, outras aplicações no futuro. Como eu mencionei, a gente tem potencial para fazer computação ótica, computação quântica, etc. E o futuro somos nós que vamos construir, certo? Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo essa palestra agora vão, talvez no futuro, estar construindo a tecnologia que a gente vai usar em breve. Ok, então isso aí acaba a nossa revisão histórica. Eu quero começar falando agora um pouquinho sobre a natureza da luz e o que é o espectro eletromagnético. Vou ter uma conversa informal. Outra coisa a respeito do curso, mas voltando de novo à situação do curso, é o seguinte: eu gostaria de fazer um curso interativo, informal, mais ou menos informal, em que a gente vai discutir, escolher qual é o assunto que a gente vai conversar. Eu vou fazer meio de improviso, assim, tirando o negócio da internet na hora, ou dos livros que eu achar por aqui. E isso aí depende de um feedback de vocês, depende que vocês respondam e me digam o que é que vocês acham, para onde é que a gente deve progredir. Senão não faria muito sentido, a gente podia só gravar o vídeo e apresentar o vídeo, vocês podiam assistir palestras, certamente deve ter vídeos falando sobre esse assunto muito melhores do que o meu, mas a vantagem é que com a aula ao vivo a gente pode sanar as dúvidas e guiar o aprendizado na direção que for mais eficiente, mais eficaz e mais produtiva para todo mundo, certo? Bom, feito esse comentário, vamos conversar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético. Tá bom, como eu mencionei para vocês, a luz é uma onda eletromagnética. Significa que se tiver uma diferença de duas cargas, um dipolo elétrico, a gente chama duas cargas espacialmente separadas, uma carga positiva e uma carga negativa, um pouco separadas. E se esse dipolo estiver girando, oscilando, por exemplo, de alguma maneira, o campo elétrico produzido por esse dipolo vai estar variando no tempo. Por exemplo, se você tem uma oscilação, se você tem um dipolo girando, ele vai produzir um campo elétrico que gira também no espaço. Esse campo elétrico variável induz um campo magnético variável. E o campo magnético variável, por sua vez, induz também um campo elétrico. E aí você tem um processo autoalimentado, né? O campo elétrico gera um campo magnético variável, o campo magnético vai gerar um campo elétrico, e esse negócio sai propagando aí, se espalhando pelo espaço em alta velocidade. Uma característica importante desse fenômeno vai ser a velocidade com que essa oscilação acontece, certo? Você pode ter qualquer velocidade, em princípio. Se você pegar um ímã e girar o ímã, você está produzindo uma onda eletromagnética. Mas se você girar muito devagar, apenas 1 milhão de vezes por segundo, a frequência e a quantidade de energia transportada por essa onda vão ser muito pequenas. E talvez nem dê para detectar, a gente nem perceba. Bom, e aí, dependendo da frequência aqui, e a frequência vai estar relacionada com o chamado comprimento de onda daquela onda, aí você pode ter diferentes fenômenos acontecendo. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma equação relacionando a velocidade com o comprimento de onda e com a frequência. Vocês lembram dessa fórmula? Lembram dessa fórmula? A velocidade é igual a lambda vezes f, certo? A velocidade de uma onda é lambda vezes f, onde lambda é o comprimento de onda e f é a frequência. E v é a velocidade daquela onda. Muito bem. Então, quando eu falo comprimentos de onda grande, significa frequência pequena e vice-versa. Ok. Aí, definição aqui, ó. Se você tiver ondas cujo comprimento de onda é da ordem de, digamos, 10 a sexta do metro até 1 metro, isso aqui são as ondas de rádio, que a gente usa tipicamente para fazer comunicação via rádio, ou então para fazer radares que conseguem captar aí a presença de objetos que vão refletir essas ondas. Característica interessante das ondas de rádio, como elas são muito grandes, elas se espalham por todo o volume aí disponível no espaço, elas conseguem
a contornar o prédio e atingir o prédio do outro lado, porque o comprimento de onda é muito grande, então aquele prédio tem dimensões pequenas comparadas com a onda que está passando, e facilmente ela permeia e entra dentro de casa, atravessa para o outro lado, vai do outro lado da montanha, reflete na atmosfera. Ondas longas, inclusive, conseguem atingir o outro lado da Terra. Você pode ter comunicação em distâncias aí comparáveis ao raio da Terra. A gente pode, se você tiver um rádio de ondas, ironicamente, de ondas curtas, você consegue escutar estações de rádio da Europa, da África, aqui no Brasil. Diminuindo mais a frequência, diminuindo mais o comprimento de onda, ou seja, aumentando a frequência, chega uma região aqui em que o comprimento de onda fica tão pequeno que essas coisas não são mais comumente chamadas de ondas de rádio. A gente começa a chamar de micro-ondas. Quando é menor do que um metro, a gente tem as chamadas micro-ondas, que tem algumas coisas parecidas com o rádio ainda, mas já começa a ter algumas coisas diferentes. Um efeito das micro-ondas é o seguinte, a frequência, existe uma certa faixa de frequência aqui da micro-ondas que é fortemente absorvida por alguns materiais, particularmente pela água. Então, se você pegar um copo d'água, uma xícara de água, por exemplo, colocar no seu forno de micro-ondas, o que ele faz é gerar, o forno de micro-ondas tem uma válvula especial lá, uma válvula Klystron, que produz micro-ondas com alta amplitude, com alta intensidade. Essas micro-ondas são jogadas dentro da cavidade do seu forno, elas são absorvidas pela água e a água esquenta. Esse é o princípio de operação do forno micro-ondas, que foi inventado aí pela missão Apollo, para os astronautas poderem esquentar a comida e não terem que comer comida fria quando eles vão para a Lua, certo? Ok. E aí eu posso mudar a frequência dessas micro-ondas também, certo? Existem micro-ondas mais ou menos de 1 metro até uma fração de milímetro aqui, 0,1 milímetro. E essa mudança no comprimento de onda, que depende da frequência, determina com que tipos de objetos essas ondas vão interagir. Por acaso, essa frequência da micro-onda é também a frequência que a gente usa é muito próxima da frequência que a gente usa na portadora de telefonia móvel hoje em dia. O sinal de telefone celular, ele utiliza essa frequência aí, que é cerca de 2,4 GHz de frequência. Você pode calcular quanto é o comprimento de onda. Vai ser de alguns centímetros, né? Da ordem de alguns centímetros. Muito bem. Mas quando a gente vai para comprimentos de onda abaixo de 0,1 milímetro, aí você entra numa faixa... Bom, primeiro tem uma faixa meio complicada aqui, é difícil de obter essas micro-ondas, tem poucas coisas que emitem micro-onda de baixo comprimento de onda. Essa faixa aqui é meio difícil de atingir. Mas você chega numa faixa aqui que se chama infravermelho. Infravermelho, ultravioleta e essa faixazinha aqui são coisas que a gente pode chamar de luz, certo? A luz visível é só a luz que está nessa pequena fração aqui do nosso espectro. Tem um zoom aqui embaixo para a gente ver melhor. São os comprimentos de onda que ficam mais ou menos entre 380 até 780 nanômetros, mais ou menos, 750 nanômetros por aí. Tudo que a gente vê é radiação eletromagnética com esses comprimentos de onda por aqui. E aí o comprimento de onda é percebido pelo olho como cor. O Miguel está perguntando aqui, todas essas ondas têm velocidade c no vácuo, certo? Sim. No vácuo a velocidade de onda é c. Mas no meio material, no ar, na atmosfera, ou dentro de algum material, a velocidade é diferente de c. Quando a velocidade muda, a frequência permanece constante, o comprimento de onda muda também. Certo? A frequência é mais importante. A frequência geralmente não muda. A velocidade pode mudar. Bom, então, como eu estava dizendo, o comprimento de onda da luz é percebido pelo olho da gente como cor. Isso é um mecanismo interessante, a gente pode conversar a respeito. Eu vou dar uma prévia rápida aqui. Basicamente é o seguinte, o olho humano tem 3 tipos de detetores de cor diferentes. E tem um outro tipo, um quarto tipo de célula que não é muito sensível ao comprimento de onda. Ele pega quase todos os comprimentos de onda que a gente consegue enxergar.
essas células são mais sensíveis e com elas a gente enxerga no escuro, certo? É por isso que quando a luminosidade da sala está escura, está baixa, você vê tudo cinza, vê tudo em tom de cinza, você não consegue discernir a cor facilmente. Quando a luminosidade é alta o suficiente, aí essa luz do ambiente consegue excitar os receptores que são sensíveis ao comprimento de onda. E aí a gente tem tem esses 4 tipos de células. Tem 3 que são sensíveis ao comprimento de onda, na faixa do azul, do vermelho e do verde. E a intensidade relativa que cada um desses detetores recebe é o que diz qual é o comprimento de onda daquela radiação. Por exemplo, se você tiver uma luz que é fortemente concentrada no verde, ela vai excitar principalmente os detectores da cor verde, e aí o seu cérebro vai interpretar aquilo como sendo uma luz verde. Se você tiver uma luz que é completamente vermelha, aí você vai excitar principalmente os receptores da cor vermelha e você vai achar que aquilo ali é uma luz vermelha, certo? Mas tem umas enganações que podem acontecer. Eu posso ter uma luz misturada, por exemplo, em que eu coloco uma luz que simultaneamente tem uma frequência próxima do azul e uma frequência próxima do vermelho. Aí, se eu excitar esse tipo de célula e esse tipo de célula simultaneamente, ele vai achar que é algum comprimento de onda intermediário que estaria na faixa do roxo. A mistura de vermelho com azul vai dar roxo. Você enganou, aí fez um truque que enganou o seu cérebro. Não existe o comprimento de onda roxo, mas uma mistura de azul com vermelho vai dar roxo. Então, existe esse mecanismo aí pelo qual a gente interpreta a cor. Esse estudo da cor é bastante complexo, eu estou fazendo um resumo meio grosseiro aqui, mas é só para dar uma ideia. Toda a luz visível da gente está somente nessa faixa aqui de frequências de algumas frações de micron, certo? Aqui a unidade de medida é nanômetro. 1000 nanômetros dá 1 micron, e 1000 microns dá 1 milímetro. Então, toda essa faixa aqui do visível é uma luz que tem aproximadamente entre 0,4 e 0,7 microns. Você só consegue enxergar a radiação se ela tiver essa faixa de comprimento de onda no vácuo. Acima do roxo aqui, do violeta, a gente tem a chamada radiação ultravioleta. Então, esses nomes infravermelho e ultravioleta têm a ver com essa história aí do ordenamento da cor no espectro. Tudo que é abaixo do vermelho é infravermelho, até você chegar nas micro-ondas. E tudo que é acima do violeta, a gente chama de ultravioleta, acima do violeta. Essa luz ultravioleta, ela é altamente energética, e à medida que você vai aumentando a energia, aumentando a frequência que corresponde à energia por fóton, ela vai ficando potencialmente mais nociva para a saúde. Essa radiação, ela consegue, por exemplo, ionizar algumas substâncias e causar oxidação dos tecidos fisiológicos. Ela penetra na pele e pode causar câncer de pele, por exemplo. Se a gente continuar subindo a energia aqui, você chega na faixa dos raios-x, que geralmente são produzidos por colisão de elétrons de alta velocidade no material. O comprimento de onda dos raios-x é muito pequeno, é da onde chega a 10 a menos 12 do metro, certo? Então, ele é menor do que o tamanho de um átomo. Essa luz visível é cerca de 100 vezes maior do que um átomo. O raio-x é da ordem do tamanho de um átomo ou menor. E aí você pode usar raio-x, por exemplo, para ver através da matéria, porque eles interagem muito fracamente com a matéria. Eles conseguem atravessar facilmente a maioria das substâncias que não são transparentes para a radiação visível. Por isso que a gente consegue usar raio-x para fazer imagens de translucência do corpo, né? Imagens médicas, por exemplo. 1 nanômetro é 10 a menos 3 do milímetro? Não. 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Então, é 10 a menos 6 do milímetro, certo? 1 micron é 10 a menos 3 do milímetro. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de um metro. Então, é 1 milionésimo de um milímetro. Ok. E para cá não tem limite, né? Eu posso continuar reduzindo o tamanho do lambda até 10 a menos 14. 10 a menos 14, a faixa de 10 a menos 14 a 10 a menos 12 são os chamados raios gama, que geralmente são produzidos por decomposição de núcleo atômico. São
o dipolo que está oscilando aqui é o núcleo do átomo que tem uma separação de cargas, no caso seriam prótons e antielétrons, alguma coisa assim, algumas partículas do núcleo do átomo, que quando oscilam emitem essa radiação gama, geralmente associada à decomposição ou fusão nuclear, certo? Que é a radiação. Essa radiação é altamente ionizante e altamente penetrante na matéria. Ela consegue viajar distâncias enormes por dentro do material. Você precisa de vários metros de aço para poder barrar os raios gama, e eles são extremamente perigosos, altamente nocivos para a saúde, em alta concentração. Muito bem, isso dá para ter uma noção, certo? Tem outra figura aqui desse espectro eletromagnético, relacionando agora esses comprimentos de onda com tamanhos de objetos aí que a gente consegue ver no dia a dia, certo? Aqui a escala está ao contrário. Dessa vez eu coloquei os comprimentos de onda maiores do lado esquerdo e os menores do lado direito. A outra estava ao contrário, tá bom? Então, para as ondas de rádio, a escala do comprimento de onda é mais ou menos do tamanho de um edifício ou de uma cidade, da ordem de 10 a 3, 10 a 6 metros. Se eu pegar comprimento de onda da ordem de 1 metro, a gente está falando de rádio de alta frequência ou já se aproximando de micro-ondas. O comprimento de onda das micro-ondas é na faixa de centímetros aí, então é mais ou menos o tamanho de uma borboleta ou de um lápis, certo? 20 centímetros por aí. Quando a gente vai diminuindo ainda mais, começa a ter comprimento de onda na faixa do infravermelho, se for menos de 1 milímetro, que são tamanhos aí comparáveis com uma agulha, um buraco de agulha, a ponta da agulha. Menor ainda, a gente chega na faixa do visível. Visível é fração de micron, 0,5 micron, e isso já é o tamanho de bactérias, de células, certo? A luz é bem pequenininha. Isso é interessante porque permite a gente observar coisas pequenas. Se você olhar um grão de areia, você consegue ver com um microscópio óptico. Muito menor do que isso, muito menor do que uma célula, já começa a ser difícil de ver coisas pequenas demais, menores do que o comprimento de onda da luz. Inclusive, tem técnicas para fazer microscópios ópticos. Quando você quer ver objetos muito pequenos, você tem que usar a luz com comprimento de onda menor. Aí o pessoal costuma usar luz ultravioleta para fazer imagens ópticas. Ultravioleta até a faixa do tamanho de moléculas, mais ou menos. Você consegue enxergar ainda com luz, mas tipicamente a partir daqui, nessa transição entre visível para ultravioleta, já é mais comum utilizar outras técnicas de imagens, microscópios eletrônicos. Não se usa mais luz, não é mais luz que vai ver moléculas. Continuando, aumentando mais a frequência aqui, diminuindo o comprimento de onda, a gente tem raio-x, cujo tamanho é da ordem de átomos. Raios-x são usados para fazer imagem de átomos. Tem uma técnica chamada interferência de difração de raio-x. Você joga um feixe de raio-x numa amostra de um material que você quer analisar, pode ser, por exemplo, uma proteína ou um cristal, e a maneira como esses átomos, como esses raios-x vão ser espalhados por aquela rede cristalina ou aquela proteína, vai revelar informações sobre a forma da molécula que você está querendo estudar. Abaixo desse comprimento de onda tem raios gama, e eles não são, tipicamente não são usados pelo comprimento de onda, porque é pequeno demais para ser observado, é difícil de ver interferência de raio gama. Eles são mais tratados, são mais usados como uma fonte de radiação ionizante, porque eles são lesivos a qualquer coisa, certo? Muito perigoso. Aqui tem a tabela com os valores da frequência associada a esse comprimento de onda. Em termos de frequência, frequências baixas aqui, 10 a 4 é 10 kHz, é uma frequência baixa, baixíssima de rádio. 10 a oitava, ou seja, 100 MHz, certo? É a frequência dos micro-ondas, por aí, até alguns gigahertz é chamado micro-ondas ainda. As frequências da radiação infravermelha e da luz visível são alguma coisa aqui na faixa de 10 a 12 a 10 a 15 Hz. Então, são velocidades altíssimas. O campo elétrico oscila numa velocidade muito grande. E assim vai. A frequência vai aumentando cada vez mais. Interessante lembrar esse número aqui. A luz é tipicamente da ordem de 10 a 13 Hz, a velocidade de oscilação.
E tem outra característica interessante, que é o seguinte, existe a chamada radiação de corpo negro, que é a luz tipicamente emitida por um corpo que tem uma certa temperatura. Dependendo da temperatura, o pico da emissão de luz causada pela agitação térmica, pela energia de oscilação térmica aí do corpo, vai emitir radiação, e o pico vai depender, a energia dessa radiação emitida vai depender da temperatura. Então, por exemplo, se você pegar um pedaço de ferro e esquentar no seu fogão, na chama do fogão, uma colher, você pode atingir uma temperatura tão grande que ela começa a brilhar um pouquinho com a luz alaranjada. Isso significa que a temperatura passou aqui luz alaranjada por aqui, ó, na faixa de 400 Kelvin, certo? Uns 100, 200 graus acima de 100, 200 graus Celsius, começa a ter um pouquinho de luz. Se você for aumentando mais, o metal pode brilhar, pode ficar com uma cor diferente. Essa cor vai estar associada à temperatura. Por exemplo, a superfície do Sol é na faixa de 10 mil graus, por isso que a gente vê o Sol como uma luz branca, amarelada, bastante brilhante, bastante forte. Outras estrelas por aí mais quentes do que o Sol são azuladas, e as estrelas mais frias são vermelhas. E os objetos a temperatura ambiente, geralmente você não consegue enxergar essa radiação pela do infravermelho distante. É difícil de ver, mas existem câmeras que conseguem ver a radiação infravermelha, e aí elas vão funcionar como câmeras térmicas, elas conseguem dizer a temperatura olhando a radiação infravermelha emitida. Assim que funcionam aquelas câmeras térmicas de aeroporto que conseguem detectar se a pessoa está com Covid-19 porque está com febre. Esse princípio é utilizado para fazer lâmpadas de filamento. Filamento é um fiozinho que você aquece a uma alta temperatura passando uma corrente elétrica, o fio aquecido brilha e a gente usa a luz dessa maneira. E para evitar que o fio pegue fogo, você bota uma campânula de vidro ao redor e um gás inerte que previne o metal de oxidar, para ele não pegar fogo. Um objeto parecido com o corpo negro. Um objeto escuro, a gente pode aproximar, dizer que ele é aproximadamente um corpo negro. O corpo negro ideal não existe, mas uma caixa, se você pegar uma caixa fechada e olhar por um buraquinho nela, a aproximação de corpo negro é bem eficiente. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo, eu vou ter que acabar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E continuamos na próxima conversando sobre esses assuntos e vamos fazer a matemática por fora também, tá bom? O objetivo do nosso curso é fazer uma conversa sobre a ótica e esses fenômenos e estudar um pouquinho no material por fora. O Alisson tem uma dúvida? Pode perguntar. Pode falar, Alisson. Sempre na sexta e nesse horário? Em princípio, sim. A gente pode conversar a respeito. Hugo? Oi? Sim, você está mostrando aí o livro, né? O livro do... Sim, é. Eu peguei esse livro aqui, a gente tem que formar uma referência, né, quando for apresentar o curso. Eu estou sugerindo esse livro aqui do professor Hert Moisés Nussensweig, que é um professor famoso do Brasil na área de ótica. Ele fez o curso de física, quatro volumes de um curso de física. O último volume trata de ótica, relatividade e física quântica, que é a chamada física moderna. E o volume anterior também, o volume 3, trata de ondulatória, que pode ser importante para a gente, dependendo de qual caminho do curso. Sim, tem outro que é eletromagnetismo também, não sei qual é o volume. Eletromagnetismo, eu acho que é o 3. Eu acho que é o 3. Tá. Porque eu estive vendo, eu acho que tem um volume sobre onda e fenômenos ondulatórios, que ele explica a matemática, uma matemática básica, né, da onda 1D. Isso. E talvez a gente possa colocar, né, para o pessoal ter acesso à fonte, né? Porque é uma parte bem básica de onda 1D.
explica o que é uma onda transversal em comparação com uma onda longitudinal, né? Que é a do som, por exemplo. Eu acho bacana. Ou seja, interessante. explicar um pouco o que é o fenômeno ondulatório. E aí, bom, isso tem a ver mais com a parte que você falou no começo de três aspectos. Um industrial, né, em relação ao investimento real, né, sobre isso. Outro aspecto era sobre os sensores, né, os dispositivos. E o terceiro aspecto é sobre a ciência básica em si, né? O que é a luz. Eu achei bem bacana isso. Aí, em relação a esse livro, por exemplo, do Moisés, né? Ele não explica, por exemplo, a parte de onda, né? Ele vai e diz que a luz se comporta às vezes como um corpo, às vezes como, né, como uma onda, sem explicar o que é, né, na onda, e sem explicar o que é o espectro eletromagnético, né? Eu não sei, talvez Eu esteja no volume anterior, Miguel, não lembro de ter visto. acho muito importante. Eu acho que tem essa explicação em algum lugar nos livros dele, não tenho certeza. Bom, pessoal. Eu vou fazer um vídeo explicando alguns fenômenos, certo? Da luz, que acontece com a luz, quando ela... bem, qual é o comportamento dela, né? O ondulatório, né? E alguns aspectos geométricos, ou seja, tem a ver com a percepção da luz na antiguidade, né? Digamos. Ok. A questão da... né? Mas, assim, eu acho que depois a gente vai ter que ir mais para a linha da parte mais atual, né? Ou seja, dos dispositivos, né? Aí a gente vai precisar de uma física um pouco mais, né? Uma matemática mais elaborada. Vamos ver em que direção caminha. A gente pode falar de dispositivo. Esse livro aqui não fala muito, ele dá a teoria da ótica do livro de texto, né, de física. Não trata muito de dispositivos, não. Pronto, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso, né? Para introduzir o que é refração, o que é reflexão e essas coisas. É interessante Só conhecer isso. essas coisas também, é importante, para entender como é que os dispositivos funcionam e quais são as limitações que você tem quando vai usar um dispositivo. Isso. Bom, era isso mesmo, só que eu ia falar. Tá bom, Felipe Melo tem uma dúvida. Pode falar, Felipe. Professor, tá me ouvindo? Greg, de novo. Estou ouvindo. O senhor tinha comentado um pouco mais cedo sobre componentes eletrônicos utilizarem a luz como a fibra ótica e que os elétrons eles têm uma velocidade máxima fixa e isso poderia ser uma limitação futuramente, né? Aí, no caso, qual seria a maior limitação atualmente para a criação de novos componentes eletrônicos e se você tem mais informações sobre como tem sido o andamento desses novos componentes eletrônicos, quais que já existem, se poderia informar um pouco mais sobre isso daí. Eu posso falar um pouquinho. Eu não sou muito especialista na área de produção de circuitos, não, mas eu vejo algumas notícias por aí. O que eu sei é que o pessoal está planejando atingir uma tecnologia na qual as distâncias ali dos transistores sejam na faixa de 3 nanômetros. Só que, quando você chega perto... Hoje em dia, a tecnologia é na faixa de 10 nanômetros, 14 a 10 nanômetros, que é uma coisa muito, muito pequena, certo?
Para você ter uma ideia, o tamanho de um átomo é 0,1 nanômetros. Um dispositivo que chega a 3 nanômetros, ele teria no máximo uns 30 átomos de silício por aí. Isso é muito, muito pequeno. E aí, quando você vai para essas coisas pequenas demais, você começa a ver fenômenos quânticos, não tem como escapar deles. E isso causa problemas. Os transistores não vão mais funcionar da maneira como o pessoal espera classicamente. Vai dar uma taxa de erro enorme, a tecnologia vai ter que ficar diferente de alguma maneira. Por exemplo, sobre as limitações, tem a lei de Moore, né, que diz que o tamanho, aí, o número de dispositivos dobra a cada 18 meses, mais ou menos. Em torno de 2008, portanto, há já mais de 12 anos, a velocidade dos clocks dos computadores estacionou. O clock parou em torno de 3 GHz. Você não consegue ter um computador muito mais rápido do que 3 GHz, porque, bom, uma das razões é que é difícil de fazer os elétrons oscilarem de maneira bem comportada a velocidades muito maiores do que 50 GHz. E esses 50 GHz não é a velocidade do clock, é a velocidade senoidal ali da sua onda. O clock tem que ser mais quadrado. Então, significa que a tecnologia está se aproximando do fim, certo? Estamos chegando no apocalipse tecnológico. Mas não, sempre tem uma maneira de escapar. Uma maneira talvez seja abandonar o silício e utilizar outros materiais, grafeno, materiais óticos, mudar o paradigma eletrônico para uma coisa ótica. Mas eu já venho escutando isso ser afirmado há mais de 20 anos. Então não é agora, não. Não precisa correr com medo de... Não precisa... Bom, é bom você correr para fazer o computador ótico, porque quem fizer primeiro um computador que seja competitivo e rápido pode ficar rico. Mas não é a gente que vai fazer, não. É um esforço em equipe de várias companhias e vai depender também das dificuldades da indústria com eletrônicos e do consumo também do pessoal, né? A gente pode se acostumar com processadores mais diferentes, como o celular, por exemplo, que está substituindo os computadores. Bom, agora eu tenho que pedir perdão a vocês, mas eu tenho uma outra aula que começou há 9 minutos atrás, eu tenho que ir para ela. Até mais, depois conversamos mais.